Vamos leitura bíblica do livro do profeta Daniel. Meus irmãos, nós leremos o capítulo 11 de Daniel. Este será o penúltimo sermão nesse livro preciosíssimo da palavra de Deus. E é um capítulo extenso, com muito conteúdo. Talvez a primeira leitura desse livro, desse capítulo, talvez você no seu coração você se pergunte, por que um capítulo desse na Bíblia? É um capítulo que fala o tempo todo de história e que relata conflitos e mais conflitos. Para aqueles que não gostam de história, talvez ao chegar num capítulo como este, Daniel 11, se sinta travado. Mas é um capítulo precioso, que tem um ensino belíssimo e que ressalta mais uma vez o tema deste livro. Deus está no controle da história do seu povo. Deus é o Senhor soberano da história. Eu gostaria que você se atentasse para a leitura bíblica nesta hora e procurasse em Deus entender, ouvir com o coração aberto, com a mente aberta a palavra do Senhor e com o desejo de ouvir o que Ele tem para falar a partir desta passagem das Escrituras. Nós vamos lê-la. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço. Ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E bem assim, os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, levará até a fortaleza do rei do sul.
Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará a terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também a calamidade aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário.
estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos seus deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa e bendita palavra do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, nosso Deus, nos ajude no entendimento da sua palavra nesta hora, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta noite e suplicamos, fala ao nosso coração, Senhor. Abra o nosso entendimento, conceda-nos a compreensão da Tua palavra, pois precisamos do Senhor e carecemos, ó Deus, da Tua intervenção. No nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, gostaria de trabalhar nessa noite o seguinte tema com a igreja. Deus governa
soberanamente a história. Deus governa soberanamente a história. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta passagem é que Deus controla a história, ou governa a história, controlando soberanamente as nações. Deus governa a história, em primeiro lugar, controlando soberanamente as nações. Vocês devem se lembrar que esta visão de Daniel, ela tem início no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, e ela tem início no capítulo 10. Neste primeiro momento, que Daniel ele tem essa visão, ele passa 3 semanas em oração, tentando compreender o que ele havia visto da parte do Senhor, e o anjo de Deus, o anjo do Senhor, um ser celestial, magnífico e excelente, que o quebra, que o lança ao chão, o faz entender, lhe dar forças, lhe dar condições físicas para que ele se mantenha em pé na presença do anjo e assim então possa receber do Senhor esta mensagem. Você deve se lembrar também que este anjo que foi enviado da parte de Deus para entregar essa revelação a Daniel, ele foi impedido por 3 semanas. Por 3 semanas ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia, que não é uma referência a Ciro, porque Ciro aqui é chamado de rei. O príncipe da Pérsia é uma referência a um demônio, a um ser espiritual que entrou em conflito contra o anjo do Senhor. E ele precisou então do auxílio de Miguel para que ele tivesse então a liberdade ou a vitória para chegar até a presença de Daniel e então fortalecê-lo e lhe dar a revelação de Deus para ele. Por isso que o nosso texto, na verdade, ele começa no versículo 2 do capítulo 11, e o anjo então faz com que Daniel compreenda o que ele tinha para falar. E aqui ele se detém em apenas 2 reinos, no reino da Pérsia e no reino da Grécia. De 2 a 4, ele faz um breve resumo acerca do conflito entre a Pérsia e a Grécia. Depois disso, a partir do versículo 5, ele ressalta e detalha, ele traz detalhes minuciosos, meus irmãos, minuciosos, historicamente, acerca de 2 grandes generais que reinarão após a morte do grande rei da Grécia, Alexandre o Grande. Ele se concentra em 2 reinos, o reino dos Ptolomeus e o reino dos Seleucidas. O reino dos Ptolomeus representa o reino do sul, o Egito, e o reino dos Seleucidas representa o reino do norte, que se concentra mais na Síria. E o anjo do Senhor, então, ele traça detalhes interessantíssimos, e eu gostaria de ver com os irmãos algumas questões sobre isso. Veja que no versículo 2, o anjo diz: eu te declararei a verdade em relação ao futuro, ao que Deus havia revelado acerca do futuro. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º será um rei muito rico, muito poderoso, possivelmente aqui uma referência ao rei Xerxes, que reinou exatamente no período de Esté, e foi, por sinal, esposo de Esté. Um rei muito rico, muito poderoso, e que esse rei, 100 anos antes de Alexandre o Grande, ele tentou invadir a Grécia para simplesmente ser expulso de lá. Porém, esta invasão possivelmente deixou um ódio no coração dos gregos, que anos depois invadiriam a Pérsia e destruiriam totalmente o reino persa. Alexandre o Grande, com apenas 32 anos, ele conquistou o mundo. Ele realizou grandes e poderosas conquistas. Foi um homem extraordinário, um militar
extraordinário. E o anjo do Senhor está identificando este homem de forma minuciosa. Ele diz também que este rei, ele morrerá, né? Veja no versículo 3, depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Foi o que Alexandre o Grande fez. Mas no auge do seu reinado será quebrado. É o que aconteceu com Alexandre o Grande. No auge da sua glória, no auge do seu poder, ele morre. Ele deixa o seu filho, ainda jovem, porém o mesmo é assassinado, juntamente com o seu irmão. Alexandre o Grande fica sem herdeiro, sem uma descendência para reinar todo o império que ele havia conquistado, e todo o seu reino ele é dividido para 4 dos seus grandes generais. É o que fala aí no versículo 4, né? Mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Então aqui nós temos um primeiro momento, Deus soberanamente governando, controlando, né, as guerras que envolvem Grécia e Pérsia. E agora então o anjo deixa essa história mais ampla e se concentra agora em 2 dos 4 generais. 2, Ptolomeu I, que foi o primeiro rei do Reino Sul, que se concentrava no Egito, e também em Seleuco I, que foi o rei do Reino Norte, com foco na Síria. Veja que no versículo 5, olha o detalhe que ele traz aqui para a nossa passagem. Lembrando, irmãos, que esta revelação se dá por volta de mais ou menos 300 anos antes, 350 anos antes de tudo isso aqui acontecer. Certo? Então é uma coisa impressionante. Toda essa história que o anjo está revelando é um período de mais ou menos aí 350 anos depois, ou de história, melhor dizendo, de história, tá certo? Então vale ressaltar isso. Mas veja no versículo 5, o que o texto está dizendo. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Irmãos, eu não vou me deter muito aqui em detalhes, porque senão a gente não termina essa noite. Mas vale ressaltar aqui o seguinte, que Ptolomeu é rei do Egito, Seleuco da Síria, porém um dos outros generais de Alexandre o Grande ocupa a Síria, o que força Seleuco a se refugiar no Egito com Ptolomeu, se torna comandante general de Ptolomeu. E é por isso que o texto está dizendo que ele vai ser mais forte, vai ser mais poderoso do que o próprio Ptolomeu, porque ele guerreará novamente, reconquistará a Babilônia, assumirá novamente o seu poder e então se tornará mais forte do que o primeiro, o rei do sul, o rei do Egito. E o versículo 6 narra uma coisa interessante. Agora aqui, já falando de Ptolomeu II e de Seleuco II, o que acontece? Para estabelecer uma aliança e evitar um tipo de conflito entre eles, eles estabelecem uma aliança por meio de casamento. Ptolomeu II oferece a sua filha Berenice a Antíoco I, que é o mesmo Seleuco I, e então eles se casam. Com que objetivo? O objetivo de que Seleuco se divorciasse da sua primeira esposa
e deserdasse o seu filho. Acontece que a esposa, Laodice, esposa de Seleuco II, descobre a trama, envenena Berenice, seu filho, e envenena o próprio Seleuco II. Veja o detalhe dessa história. Uma aliança é tramada, porém ela não tem a sua consumação, porque o pai de Berenice morre, Ptolomeu II, Berenice morre, Seleuco morre, o filho de Berenice morre e até mesmo seus próprios empregados morrem. Olha o versículo 6. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou, possua naqueles tempos. O que acontece daqui para frente? O irmão de Berenice assume o reinado do Egito, ele se vinga da Síria, investe contra a Síria, invade a Síria, usurpa os deuses daquela terra e leva para o próprio Egito. O que você tem do versículo 7 ao versículo 9 é uma vingança por parte do próprio irmão de Berenice. Eu estou aqui falando de história, irmãos. Eu estou falando de uma coisa que o anjo está revelando e de fatos históricos que aconteceram. A história revela que aquilo que foi anunciado pelo anjo do Senhor aconteceu em detalhes. Você é capaz de entender isso? Você é capaz de compreender o anjo chegando para Daniel e falar assim, ó, Daniel, depois de algum tempo, 2 reinos surgirão e esses 2 reinos estarão em conflito o tempo todo. Mas num primeiro momento esse reino tentará uma aliança, tentar unir a sua força por meio de um casamento. Porém, isso tudo dá errado. Isso tudo é frustrado. O irmão, tendo a sua irmã morta, ele então se vinga do reino Seleucida, entrando na terra, destruindo a terra e trazendo para o Egito seus próprios deuses. Qual é o problema disso? É que esta foi uma vitória temporária, uma vitória passageira. Porque do versículo 10 até o versículo 19, que nós temos aqui é o surgimento de um outro rei do Reino Sul. Um rei mais forte, mais poderoso, talvez o mais poderoso de todos dessa dinastia, Antíoco III, o Grande. Ele empenha várias batalhas e várias campanhas contra o Egito, levanta um grande exército contra o Egito, entretanto é derrotado no primeiro momento, o que parecia ser uma vitória esmagadora, no primeiro momento ele é derrotado. E logo depois que Ptolomeu IV é morto e o seu filho Ptolomeu V assume o reinado, ele invade novamente o Egito e agora ele conquista uma grande vitória. É o que você tem a partir do versículo 13. Porque o reino do norte, depois da sua primeira derrota, já com Antíoco III, tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia. Ou seja, o próprio povo de Deus, os judeus, tentariam se envolver nessa história. É uma coisa interessante aqui, irmãos. Nós temos, de um lado, o Egito, nós temos do outro lado a Síria, e no meio quem estava? Quem estava no meio era o povo de Deus. Israel estava exatamente no centro.
E é por isso, meus irmãos, que toda essa história ela é relevante, porque no meio de todo esse conflito está o próprio povo do Senhor. O povo de Deus estava sofrendo todos os efeitos desta guerra e deste conflito. Acontece que Antíoco III ele tem mais força e ele consegue grandes conquistas contra o reino do norte, o reino do sul, melhor dizendo, o reino do Egito. Porém, no versículo 17, o que nós temos é uma tentativa novamente de se estabelecer uma nova aliança, agora por meio de um outro casamento. Um outro casamento investido aqui. Veja no versículo 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Olha que interessante a história diz. Que Antíoco III, ele queria destruir o próprio Egito internamente. E a forma de destruir o Egito internamente seria providenciando agora um novo casamento. Um novo casamento. A sua filha Cleópatra é entregue ao rei Ptolomeu V. Com a dinastia que se criaria a partir daí, os herdeiros, Antíoco III imaginava que ele então passaria a ter influência e o governo do Egito. Só que acontece tudo o contrário. O contrário aqui. Porque Cleópatra se torna fiel ao seu marido e não dá sequência nas intenções do seu próprio marido. Isso é história. Anos depois, uma tentativa de uma nova aliança por meio de um casamento. Você consegue ver aqui como que, às vezes, o homem é tolo? Parece que a história não ensinou. Uma primeira aliança por meio de um casamento não funcionou. E toda essa guerra foi acirrada. Agora, novamente, por meio de um outro casamento, a história não funciona. E, mais uma vez, toda essa história continua em conflito. Nós precisamos, meus irmãos, aprender com a história. Nós precisamos aprender com a nossa própria história. A história é importante para que a gente consiga ver o cuidado de Deus, Deus soberanamente governando a sua história, que não é sua, que não é minha, mas é a história de Deus, porque Ele soberanamente reina na história, nesse palco que Ele atua de forma poderosa. Nós precisamos, ao mesmo tempo, aprender com os erros dos outros, aprender com as falhas e a não cometermos os mesmos erros e as mesmas transgressões. Antíoco, depois disso, ele se volta para outras terras, para a Grécia, para a Ásia Menor, e ele então começa uma nova investida. É o que diz aí no versículo 18. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Ele investirá em outras terras. O conflito será agora, entrará uma outra nação na história, Roma entrará na história e humilhará o próprio Antíoco III. É o que relata o versículo 18 e 19, e é o que acontece na história. Roma, quando entra em ação em guerra, Antíoco, ele é humilhado, desastrosamente humilhado. E o anjo está revelando exatamente isto para o profeta Daniel. Vejam, meus irmãos, que do versículo 2 até o versículo 4, Deus controla.
os conflitos existentes entre Pérsia e Grécia. Do versículo 5 até o versículo 20, Deus controla os conflitos entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Historicamente, Deus está governando e controlando essa história. Mas do versículo 21 até o versículo 35, Deus continua reinando e controlando a história, mesmo quando essa história acontece contra o seu próprio povo, humilhando, massacrando e judiando do seu próprio povo. Portanto, Deus controla soberanamente a história, com poder, com maestria. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus da sua história. Ele é o Deus da sua vida. Deus, de maneira alguma, ele está perdido no seu trono, sem saber o que está acontecendo quando sua vida historicamente está bagunçada. Quando parece que essa confusão está fora de controle. Deus não está fora de controle. Deus não está perdido no tempo. Deus não está perdido na história. Deus não está no seu trono sem entender o que está acontecendo. Isso não acontece com o Deus soberano. Ele conhece a história. Você é capaz de imaginar os leitores deste livro, anos depois, em meio a todo esse conflito, lendo Daniel? Consegue imaginar isso? Alguém lendo Daniel e falando, olha, mas tudo isso, essa aliança que foi proposta aqui, que foi revelada, isso aconteceu agora, com Berenice e com Seleuco II. Isso aconteceu. Mas tempos depois, com Cleópatra, alguém poderia ler a história, visualizar o que estava acontecendo e se deparar com a palavra de Deus e dizer, mas tudo isso também aconteceu. Deus revela o futuro porque Deus controla o futuro. Deus revela o futuro em detalhes porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do presente, do passado, do presente e do futuro. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele escreveu todas as coisas. Por que um escritor sabe o fim do seu livro? Porque ele escreveu o seu livro. A história é o grande livro escrito por Deus. Deus escreveu a história. E não só escreveu a história, como Deus controla soberanamente a história. Nada que acontece por um acaso, como se Deus estivesse perdido em tudo isso que está acontecendo. Eu não sei como vai a sua vida, como está a sua história pessoal. Porque muitas vezes, na nossa história pessoal, é como se Deus não soubesse. É como se Deus estivesse alheio a tudo o que está nos acontecendo, a todos os momentos que estamos vivendo. Então, meu irmão, Deus não é alheio à sua história. Deus não está à parte da sua história. Deus não está distante da sua dor, da sua alegria, do seu sofrimento ou das suas conquistas. Deus é parte de tudo isso porque Ele é o Senhor dessa história. E certamente, tudo o que acontece com você não acontece sem um motivo, sem um propósito. Deus tem os seus planos pré-estabelecidos e as coisas acontecem no seu tempo determinado. No seu tempo determinado e estabelecido. Mas, meus irmãos, como Deus reina ou governa soberanamente a história? Deus governa soberanamente a história, sustentando fielmente seu povo. Sustentando fielmente o seu povo. O que nós temos do versículo 21 até o versículo 35 é um assunto que nós já tratamos, sobre Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio é filho de Antíoco III. Por isso que ele mesmo se dá o nome de
Antíoco IV. Ele não era o primeiro da linhagem, pelo contrário, ele era um prisioneiro em Roma. Porém, quando o seu irmão aí do versículo 20, que é aquele que tenta estabelecer imposto sobre a terra e manda fiscais para cobrar as cidades, inclusive ele manda um de seus generais invadir o templo de Jerusalém e tirar de Jerusalém todas as riquezas. Esse general, ele tem uma visão de Deus, é o que ele relata, e ele não vai até o templo de Jerusalém, ele não tira, não rouba os utensílios do templo. Porém, historicamente, esse homem aí do versículo 20, levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator, um cobrador de impostos, pela terra mais gloriosa do seu reino. É uma referência a Jerusalém. Mas em poucos dias será destruído, e este sem ira nem batalha. Ele será envenenado pelo seu próprio general, porque ele é morto sem ira e sem batalhas. Porém, a sua morte faz com que o seu filho, que seria o próximo na linhagem, assumisse o trono, porém ele é preso também em Roma. Enquanto isso, Antíoco IV é solto, e ele usurpa, por meio de tramas, por meio de bajulações, ele trama e assume o lugar do seu próprio sobrinho no reinado. A partir do versículo 21, você tem aí uma descrição da astúcia de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio significa Antíoco, aquele que é o ilustre, que é o revelado. Ele mesmo se intitula como um deus. Mas o próprio povo não chamava de Antíoco Epifânio, mas Antíoco Epimanes, que significa Antíoco o louco. Muitas vezes nós temos uma impressão muito positiva a nosso respeito e as pessoas têm outra totalmente contrária. Enquanto ele se considerava um ilustre, o povo o considerava um louco pelas suas ações e pelas suas táticas terríveis e maliciosas. Então, do versículo 21 ao versículo 23, meus irmãos, nós temos aqui a astúcia desse homem, né? Ele se levantará em seu lugar, um homem vil, é considerado como um homem vil, o qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas, porque ele não era o primeiro da linhagem real. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Esse príncipe da aliança aqui é uma referência ao próprio rei do Egito, que quando Antíoco Epifânio assume o reinado, o rei do Egito sai em guerra contra ele, porém é derrotado e preso. Depois ambos estabelecem uma trama, uma aliança. Antíoco prometia algo, Ptolomeu VI dizia acreditar em Epifânio, né? E Epifânio simplesmente dizia acreditar na confiança do outro, mas na verdade ambos desconfiavam um do outro e estabeleceram uma aliança ali frajuta entre eles, né? É por isso que o texto está dizendo aqui, revelando o que de fato aconteceu. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Então aqui nós temos a astúcia de Antíoco Epifânio, nós temos suas conquistas, versículo 24, nós temos os seus confrontos do versículo 25 ao versículo 30, os seus confrontos contra o Egito. Ele não só conquistou muitos dos seus confrontos, como arrasou completamente o próprio Egito, né?
matando pessoas, destruindo vidas, arrasando com muitas vidas. Ele, de fato, foi, em curto período aí, de 175 a 164, um período muito curto de seu reinado, ele teve grandes conquistas contra o Egito. Grandes conquistas. Mas a última guerra dele contra o Egito foi uma guerra inútil, porque ele sai contra o Egito e nesta última campanha Roma entra em questão e novamente ele é humilhado. Ele é humilhado naquele dia. E ele é exigido a saída dele completa do Egito, é feito um círculo ao redor dele. O general romano diz que se ele tinha que tomar uma decisão antes de sair do círculo. Ele sai extremamente humilhado daquela situação, com muita fúria. E ele então fica sabendo que há um movimento dos macabeus ali em Jerusalém, um movimento, uma revolta contra aquilo que ele havia imposto. Ele havia tratado com crueldade, muita crueldade, o povo de Deus. Havia matado jovens, velhos, isso tudo está no livro dos Macabeus. Mulheres, imposto muitas regras, confrontando a lei de Deus, exigindo que o povo não mais circuncidasse, não mais sacrificasse a Deus. Um homem extremamente vil, que foi extremamente contrário e opositor da própria vontade de Deus, da lei do Senhor, né? E agora que ele então é expulso pelos romanos, ele se volta totalmente furioso contra o povo de Deus. E lá, ele então estabelece aquilo que nós temos no versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Interessante, meus irmãos, que esta abominação desoladora é também profetizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo também fala de algo parecido, da abominação desoladora que acontecerá nos últimos tempos, né? Cristo havia profetizado sobre esta grande tribulação. No versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, o Senhor diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, o que o Senhor Jesus está nos ensinando em Mateus 24? Que o próprio Antíoco Epifânio é um protótipo do homem do pecado, lido aqui pelo presbítero Flávio, no segundo texto da nossa liturgia. Antíoco Epifânio é um protótipo do anticristo. Todas as suas ações, toda a sua vileza o coloca nesta figura histórica e aponta esse homem histórico para um outro ser muito mais vil que vai surgir nos últimos dias. E que o próprio anjo revelará isso para Daniel a partir do versículo 36. Mas o que Antíoco Epifânio ele é capaz de fazer? A abominação da desolação é a estátua do próprio Zeus que ele coloca no lugar do altar do sacrifício. Ele anula o sacrifício diário. O povo passa a ser proibido de adorar a Deus no sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde. Aquilo que era abominação para o judeu, o porco, ele sacrifica suínos no altar de Deus. E não apenas isso, ele borrifa o sangue desses suínos no templo do Senhor, no altar de Deus. Ele profana o próprio templo do Senhor. Ele coloca no templo do Senhor a estátua de um Deus pagão e altera completamente a adoração ao Deus Yahvé. Ao Deus Yahvé. Esse homem é vil,
porque ele confronta o próprio Deus, porque ele desafia o próprio Deus. Com isso, meus irmãos, ele não só tenta fazer, ele não só corrompe o culto, como ele tenta também corromper o próprio povo de Deus. E aí você tem, a partir do versículo 31, do versículo 32, quando diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Olha que texto lindo. Mas ao povo que conhece ao seu Deus, ele se tornará forte e ativo. A sua tática era o que se chama de helenização. Ele queria tirar toda a cultura judaica e impor a cultura grega ao povo. O tipo de adoração, o tipo de pensamento, a forma de ser, a forma de agir. Ele conquista por meio de recursos e de bajulações aqueles judeus que não eram tão firmes na palavra de Deus. Mas o povo que conhecia Deus, o povo que amava ao Senhor, se tornou forte e ativo. Você consegue perceber a importância do conhecimento? Como é importante conhecer a Deus? Como é importante amar ao Senhor? Aqueles que estão frios não vão arriscar a sua vida pela sua fé, ou pela fé no Deus vivo. Aquelas pessoas que não consideram o culto ao Senhor, aquelas pessoas que não consideram a vida devocional, aquelas pessoas que não consideram a lei de Deus, aquelas pessoas que vêm na igreja por vir, aquelas pessoas que participam da igreja, mas sem nenhuma pretensão de crescimento, de santificação. Elas vêm na igreja, mas elas não estão preocupadas com a igreja. Elas estão aqui adorando a Deus, mas o seu pensamento está fora de Deus. Elas estão no culto, mas o coração não está no culto. Elas estão no culto, mas a mente não está no culto. Elas falam de Deus, mas o coração não está com Deus. Elas falam da palavra, mas a palavra não está na mente e no coração. Deus faz parte da linguagem, mas Deus não faz parte da experiência diária, da comunhão, da santificação. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Você ama o seu Deus? Ao ponto de ter prazer nas coisas do seu Deus? Você conhece o seu Deus ao ponto de usufruir da comunhão com Ele, de se alimentar da sua palavra, de viver a sua palavra? Você conhece o seu Deus ao ponto de renunciar àquilo que é mais atrativo para você, para usufruir com maior intensidade dele? Meu irmão, se hoje surgir uma perseguição no país, se hoje você for proibido de ler a palavra, de viver a palavra, de pregar a palavra, de cultuar a Deus, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Deixa eu fazer uma analogia aqui, um exemplo. Quando você sai de casa e você ligou o teu carro, você percorreu já uns 3 quarteirões do teu endereço e lá você se lembra: eu esqueci meu celular em casa. Eu esqueci o celular em casa. Como você se sente? Como você se sente quando você sai de casa e se lembra que se esqueceu do seu celular? Você passará o dia sem o WhatsApp? Você passará o dia sem Facebook? Você passará o dia sem os seus e-mails? Você passará o dia sem uma ligação? Você passará o dia sem o teu celular? Como você fica? Mas eu pergunto, como você se sente quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e se lembra que você não orou, você não leu a palavra, que você não buscou a Deus, você não usufruiu da comunhão dele na adoração em casa? Como você se sente? Os sentimentos, eles revelam,
exatamente se você conhece o seu Deus. Porque eu não estou falando do conhecimento puramente intelectualizado. Eu estou falando do conhecimento que se expressa pelo amor, pela comunhão e pela relação. Este povo foi bajulado. Uns se renderam porque eles não conheciam o seu Deus, apesar de serem judeus. Mas o povo que conhecia o seu Deus se tornou forte e ativo. Homens se levantaram, os filhos de Matias Macabeus, mais precisamente, por meio da liderança de Judas Macabeus, eles resistiram a Antíoco. Eles guerrearam e eles venceram pela graça de Deus. Eles venceram pela graça de Deus e conseguiram, anos depois de anos e anos de luta, sem serem derrotados e sem serem vencidos, eles conseguiram restaurar o culto a Yahvé, reconsagraram o templo ao Senhor e eles voltaram à adoração ao Deus vivo. Porque eles conheciam ao seu Deus. E porque eles conheciam o seu Deus, eles eram capazes de agir sabiamente. E o que era agir sabiamente naqueles dias? Olha a partir do versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por algum tempo. Quer dizer, esses homens estavam expostos à perseguição, eles estavam expostos ao fogo, ao cativeiro, ao roubo, eles estavam expostos a todo tipo de perigo, porque se eles fossem pegos, eles morreriam, e como aconteceu? Muitos foram mortos, outros foram enviados para cativeiro, tiveram as mortes mais tristes e mais terríveis possíveis. Mas o que eles fizeram, meus irmãos? Eles ensinaram a lei de Deus, eles ensinaram a palavra de Deus. Versículo 34, ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Qual é o propósito de tudo isso? O embranquecimento, no sentido de alvejar, de purificação, de limpeza, né? Aí, no versículo 35, né? Serão provados, serão purificados, até o tempo do fim. Era o que Deus estava fazendo com o seu povo, mesmo em meio à perseguição. Mas eles continuavam sabiamente ensinando a palavra do Senhor. Então, aqueles que se tornam fortes e ativos, porque conhecem ao seu Deus, é aqueles que resistem, é aqueles que se mantêm firmes, mas é aqueles que também ensinam a palavra de Deus, que levam a sério a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Deus controla a história, Deus governa a história. Como Deus governa a história? Controlando as nações, mantendo o seu povo fielmente, sustentando o seu povo fielmente, é o que ele faz aqui. Ele preserva o remanescente fiel, sem que o mesmo caia e se afaste dele em pecado. Mas Deus revela o seu governo soberano sobre a história ao salvar o seu próprio povo, salvando o seu próprio povo. Veja, meu irmão, que do versículo 36 até o 45, ele continua falando de Antíoco Epifânio, mas ele vai além de Antíoco Epifânio, porque ele traz informações aqui, nesta passagem, que vai além do próprio Antíoco. Além do próprio Antíoco. Ele vai se engrandecer, ele vai falar coisas contra o próprio Deus, contra todo tipo de Deus, contra o próprio Deus, versículo 36, né? Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Ele vai blasfemar, ele vai escarnecer do próprio Deus, e até que se cumpra a indignação. No versículo 39, com auxílio de um Deus estranho, agirá contra os poderosos, as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem e multiplicar-lhes a honra e fá-los a reinar sobre muitos.
Então, esse texto, e aqui a gente poderia, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia ver isso, mas o texto relata que coisas extraordinárias estão acontecendo que não se aplicam a Antíoco Epifânio, mas são coisas que vão além dele. Vão além dele. Por exemplo, no versículo 45 diz: armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. A palavra de Deus diz que o homem da iniquidade será morto pela espada que sairá da boca de Jesus Cristo. É o próprio Deus quem matará o anticristo. E aqui do versículo 36 até o versículo 45, o que nós temos é a figura do próprio anticristo que surgirá no fim dos tempos. Por isso que Antíoco Epifânio, ele é um protótipo daquilo que vai surgir ainda nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Mas olha como termina o texto. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Nesse tempo, qual tempo? É o mesmo tempo aí do versículo 40 do 11. No tempo do fim. No tempo do fim. Neste grande conflito, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, do teu povo, e haverá também tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. É um tempo de grande sofrimento. Jesus fala sobre a grande tribulação em Mateus 24. É um tempo de sofrimentos tão intensos que se ele mesmo não tivesse abreviado os tempos, até os eleitos seriam perdidos. Mas olha que coisa linda, é o que diz aí o texto no finalzinho. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. O que Jesus fala é que no final da tribulação, da grande tribulação, todos avistarão nos céus o retorno do Filho de Deus. Com o retorno de Cristo, uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. É o que Daniel está pré-anunciando aqui. E que o Senhor Jesus Cristo expandirá no capítulo 24 de Mateus. Portanto, o que o texto está dizendo é que o Deus soberano da história, ele não só controla todas as ações da história, ele não só sustenta o seu povo e o livra de cair e de se perder completamente, como o Deus soberano da história nos salva definitivamente. Ele é quem nos salva. E toda a nossa redenção depende unicamente dele. Meus irmãos, para a gente concluir, nós podemos extrair daqui algumas lições. Eu passo a anunciar para vocês, nesta hora. O que nós aprendemos de tudo isso aqui, meus irmãos? O que nós aprendemos aqui como lição é que este capítulo ele nos fortalece, ele fortalece a nossa confiança na veracidade da palavra de Deus. Daniel está profetizando no século VI, antes de Cristo. E ele está profetizando o que vai acontecer até o século I. Primeiro, segundo, antes da vinda de Cristo. Ele está revelando em detalhes o que acontecerá. A palavra se cumpriu perfeitamente, detalhadamente. A palavra de Deus é uma palavra que tem confiança, que nós podemos confiar, que nós podemos descansar. Tantas pessoas estão procurando confiar em tantas coisas. As pessoas estão perdidas, sem confiança, elas não sabem onde colocar a sua confiança. Eu conversava com um jovem esses dias, e ele falava para mim, eu perguntava para ele, por que você é tão trancado, você é tão fechado? E ele dizia, é porque eu não consigo confiar nas pessoas, pastor.
eu não consigo confiar nas pessoas. Porque eu imagino que todas elas vão me decepcionar. Todas elas vão fazer alguma coisa que me decepciona. Eu não consigo confiar nas pessoas. Talvez o homem possa decepcionar você. Talvez. Porque nem todos agirão assim. Mas a palavra de Deus jamais nos decepcionará, porque ela é fiel e ela será cumprida de forma plena e perfeita. Uma outra lição que nós temos aqui é que Deus é o Senhor da história. Ele controla soberanamente todas as coisas. Como Deus poderia ter dado toda essa história, toda essa revelação para Daniel, se ele mesmo não a tivesse projetado, se ele mesmo não a tivesse escrito? Ele é o Senhor que escreveu a história. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que Deus continua sendo Deus, embora não o vejamos em parte alguma. É interessante porque, se você prestar atenção, desde o versículo 1 até o versículo 45, você não tem menção do nome de Deus. Deus não aparece aqui. Deus não é mencionado. Deus é Deus, continua sendo Deus, mesmo quando nós não o vemos, mesmo quando não o percebemos em meio aos nossos sofrimentos. Talvez para você, Deus não está nessa história, mas Deus está minuciosamente trabalhando, governando, controlando, revelando e guiando a história. Deus é Deus, meu irmão, mesmo quando você não consegue enxergá-lo. Mesmo quando ele está em silêncio. Quando ele está em silêncio, ele não está inativo e inoperante. Ele está agindo e operando na sua vida. Você crê nisso? Você confia nisso? Você descansa nessa verdade de que ele é Deus, mesmo quando no seu sofrimento, na sua dor e na sua angústia, ele aparentemente não esteja ali tão claro para você? Ele é Deus. A quarta lição é que o tempo do fim será de grande angústia para o povo de Deus, será um tempo de sofrimento, será um tempo de dor, mas não será um tempo fechado apenas, não vai ser apenas sofrimento e dor. O tempo do fim será um tempo de vitória, de grande vitória, porque esta vitória foi garantida. O Deus que escreveu a história garantiu a sua vitória e o seu êxito sobre toda ela. Mas eu concluo dizendo o seguinte, que a última lição, que nenhuma perseguição, por maior que ela seja, por mais intensa que ela seja, por mais dura que ela seja, pode roubar de você a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus. Se você conhece o Senhor Jesus Cristo, se você o ama de todo o seu coração, se você confia e vive para Ele com todas as suas forças, nenhuma perseguição, por mais dura que seja, poderá roubar de você esta comunhão intensa com Ele. Porque o povo que conhece ao seu Deus será forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Conheça o seu Deus, ame o seu Senhor e viva intensamente para Ele, hoje e sempre, para a glória do seu nome.